acontece? O Pierre Bourdieu tem essa percepção de que alguns segmentos, não é, religiosos utilizam dessa figura do sagrado para, por intermédio dela, dominar outras pessoas, dominar grupos, dominar sociedades, dominar países, dominar continentes, dominar o mundo. Qual é a religião oficial do nosso país? Católicos? Exatamente, nós somos católicos. Por quê? Porque nós seguimos o cristianismo. Porque nós seguimos o cristianismo, mas, do ponto de vista do desenvolvimento histórico, esse nosso segmento religioso, ele era o segmento majoritário em todo o processo histórico. Ele sempre deteve uma quantidade de poder, de capital simbólico, que é uma figura que o Pierre Bourdieu usa, muito grande em relação aos negros que eram escravos, aos índios que estavam lá na sua aldeia, olhando para o sol, olhando para as estrelas, olhando para as cachoeiras, olhando para os animais, olhando para as árvores e se relacionando com aquele ecossistema numa perspectiva de sacralidade, de relacionamento também com Deus. Isso para a religião majoritária que veio para o nosso país, pouco importava. Assim como pouco importava a religião dos africanos, como pouco importa para muitas pessoas até hoje. E esses segmentos são o quê? Discriminados. Respondendo a uma pergunta que muitos que estão nos ouvindo podem estar fazendo, mas e vocês? Quem são vocês? Qual o posicionamento de vocês dentro desse cenário? Nós somos uma família cristã. Nós somos uma família cristã. Nós acreditamos em Deus, em Jesus Cristo. Nós entendemos a Bíblia como um componente importante dentro desse processo, no sentido de nos ajudar a entender, a compreender e a aperfeiçoar o nosso comportamento, a nossa vida, a nossa visão a respeito de Deus. Entretanto, nós somos uma família que sabe respeitar a opinião que é diferente da nossa. E nós não temos o direito de impor a nossa compreensão de Deus, de religião, aos outros povos, às outras pessoas. Certo? Cada um faz a sua escolha. Relacionamento com Deus é uma decisão individual. Cada um faz a sua escolha. E eu não tenho que impor as minhas cores como melhores, como superiores. Quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos aí um campo de batalhas, de interesses. Existe muito interesse em jogo, muito capital em jogo. E a religião, ela tem uma legitimidade muito forte para entrar nesse campo e para impor o seu discurso, impor a sua opinião como única e como verdadeira. Porque ela se coloca como representante do sagrado, como representante de Deus. E quem é a pessoa capaz de questionar o transcendente, questionar a Deus? É difícil, não é? O Bourdieu me ajudaria a dizer o seguinte: eu sou um feiticeiro, eu sou um profeta, eu sou alguém que vim aqui para dizer para vocês que vocês não são os únicos e que vocês não são os melhores. E aí então, ao ouvirem a minha fala, o que eles fariam comigo? No primeiro momento, iam tentar me convencer a não continuar dizendo isso, falando isso. Por quê? Porque eles não gostam dessa tradição. Não gostam dessa tradição e, de certa forma, geram um desconforto para eles que representam uma instituição religiosa. Então, eles iam tentar, num primeiro momento, me cooptar, para que eu fosse um seguidor deles também. Mas como eu sou muito teimoso, eu vou dizer, não, a religião de vocês não é a única e vocês não podem impor ela como a única verdadeira. Existem outras expressões também. Aí então eles iam perceber que eu sou meio cabeça dura e que eu não sou facilmente cooptado por eles. E aí então eles vão adotar outros procedimentos comigo. Entre esses procedimentos, tentar me excluir, pôr para fora. Né, me julgar como alguém amaldiçoado. Essa pessoa é uma pessoa que está ousando questionar
os dogmas, a estrutura, a instituição milenar, etc. Então esse indivíduo é um indivíduo que não presta. Isso é onde começam as guerras. Por aí. Tanto em nível global como nas micro-relações também, né? Mas aí, o que acontece? Ocorre que eu sou uma pessoa muito boa de argumento. Eu sou uma pessoa muito competente. E eu começo a questionar cada vez mais. A questionar cada vez mais. Não é? E eles não conseguem me destruir rapidamente. Eu me torno, então, a figura de um profeta. O profeta é aquele, na linha do Pierre Bourdieu, aquele que questiona a estrutura dominante do ponto de vista religioso. Ele apresenta opiniões, ideias completamente diferentes. Esse profeta será o quê? De acordo com a leitura do Pierre Bourdieu, ele será perseguido. E quando nós olhamos para a própria história do cristianismo, vamos pegar como exemplo aqui, os profetas do Antigo Testamento eram profetas que foram altamente perseguidos e sofreram muito. Por quê? Porque eles ousaram questionar uma estrutura de poder existente. O próprio Jesus Cristo, por que Jesus Cristo foi crucificado numa cruz, no Calvário e dentro de toda aquela história? Porque Jesus Cristo questionou também o status quo, né, o centro de poder existente naquela época. E as pessoas não tinham como vencê-lo do ponto de vista do argumento e da bondade que emanava dele. Ele só tinha bondade. Diante disso, o que eles fizeram com ele? Então se não é possível cooptar, você não quer vir com a gente e nós não conseguimos abafar a tua fala, então nós vamos pregar você numa cruz e acabar com você. E foi exatamente isso que fizeram com Jesus Cristo. Só que justamente ali, dentro do judaísmo, nascia o cristianismo. Existe Deus com D maiúsculo ou todos os deuses são minúsculos, ou todos os deuses se escrevem com D maiúsculo? Já temos uma conclusão a esse respeito? Emitir o juízo de valor, se eles são verdadeiros ou não, eu acho que é difícil a gente fazer isso. Mas me parece de bom tom e respeitoso que nós, ao nos referirmos à religião do outro, ao Deus do outro, nós possamos ter o mínimo de dignidade e de respeito ao outro, à religião dele, por mais absurda que ela possa nos parecer, é o direito dele, né? E eu não posso usar do meu poder para impor isso às demais pessoas. O teu Deus se escreve com minúsculo, o meu Deus se escreve com maiúsculo, porque a experiência, trazendo para o campo do fenômeno, né, da fenomenologia, para o campo da experiência espiritual, da religiosidade vivencial, né, isso é algo muito individual. A pessoa pode se relacionar com Deus da forma que ele quiser. E Deus não está preso a padrões, a normas estabelecidas por segmentos religiosos, pela liturgia de uma instituição religiosa. Deus não está preso a templos religiosos. Quem é Deus? Deus é alguém que está aprisionado dentro de uma igreja? Não. Aliás, Deus nunca quis igreja. Dentro do próprio cristianismo, procurem avaliar quantas vezes, no Antigo Testamento em especial, Deus está manifestando-se contra a ideia de construir um templo. Essa ideia de templo sempre atrapalhou muito, sempre foi motivo de muita confusão, inclusive os conflitos lá no Oriente Médio, israelenses e palestinos, em grande parte é por causa de Jerusalém. Uns reivindicam para si a Jerusalém como uma cidade sagrada e outros também. Então, aonde está Deus? Isso significa então que nós somos contra ir à igreja, participar de uma igreja? Não, nós não somos contra. É que a gente não tem que praticar o bem também, a gente não tem que respeitar as pessoas, a gente não tem que conversar com Deus só na igreja. É o dia a dia, né? A conversa, tudo que a gente está falando aqui, né? Eu estava pensando aqui, quer dizer, a palavra-chave é respeito. Nós temos que saber respeitar as outras pessoas. Todos os deuses devem ser respeitados, todas as culturas devem ser respeitadas. E que a luz divina que transcende o aspecto puramente arquitetônico dos templos, que esse Deus maravilhoso
continue se relacionando conosco e nós tenhamos também o interesse de nos relacionarmos com Ele de forma direta, pessoal, porque é isso que acreditamos e é assim que fazemos, tá certo?